Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, analista de discurso, e eu vou compartilhar aqui meus estudos sobre Freud, a respeito do livro Totem e Tabu. Eu já tenho um vídeo introdutório sobre o livro, vou deixar o link na descrição, e hoje particularmente eu vou estudar em voz alta, falando um pouquinho sobre um capítulo intitulado Animismo, Magia e Onipotência dos Pensamentos. Então vou estudar aqui. Quem tiver interesse, vontade, me acompanha. Vai ter um barulhinho de chuva ao fundo, chuva bem-vinda, muito abençoada. E eu vou compartilhar aqui algumas anotações então. Bom, animismo, a doutrina das almas, dos espíritos em geral, se refere a uma singular concepção de mundo e da natureza dos povos primitivos, em que tudo é animado, tudo tem alma. Com isso, a gente tem uma concepção mais ecológica do mundo, em que não se destrói aquilo que tem alma. Não é apenas um recurso para ser utilizado, é algo que também tem alma, tem espírito, então eu não destruo a natureza. E já trazendo aqui um pouquinho de um balde de água fria, né? Eu tenho a complementar que não se trata de uma abordagem meramente altruísta, porque não se destrói aquilo do que se precisa. Então, você não destrói porque tem alma, mas você também não destrói a natureza porque ela é necessária para a vida do ser humano. Então, seres primitivos, os povos primitivos, acreditavam também na animação dos indivíduos, no sentido de que os indivíduos têm uma alma, e assim entendiam a imortalidade vista como algo evidente. Hoje, para a ciência, não é que se duvida de uma imortalidade, de uma vida após a morte, mas isso, digamos, né, para dizer pouco, para resumir aqui, é um mistério. O animismo, mais do que essa concepção de mundo, ele também é um sistema de pensamento. E segundo os relatos aqui expressos por Freud no seu livro, embasado em outros autores como antropólogos, no curso dos tempos a humanidade produziu 3 grandes visões de mundo. São elas: uma visão animista ou mitológica, a segunda uma visão religiosa e a terceira uma visão científica. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas 3 visões. Adiantando que essas visões convivem entre elas com nuances nas sociedades. O fato de vivermos hoje numa era científica não elimina uma visão animista, uma visão religiosa. Essa teorização dos povos primitivos de criar uma espécie de teoria realmente sobre uma sociedade, uma vida ecológica animada no sentido de ter alma, não foi, segundo Freud, uma pura ânsia de saber, mas também se referia a uma necessidade prática de sujeitar o mundo às necessidades humanas. E daí que cada visão de mundo carrega consigo a sua técnica, a sua prática. Na primeira visão, que se refere aos povos primitivos, a gente tem o feitiço, a magia. A segunda visão, a religiosa, a gente tem o ritual, a oração. A terceira visão, a da ciência, a gente tem a técnica propriamente dita. Como eu disse, as nuances convivem entre si, não significa que uma visão elimine a outra. Não é à toa que nas artes ou na poesia a gente ainda usa os termos dessa visão de mundo animista quando a gente fala, por exemplo, da magia do amor, do feitiço da paixão. Então, abordando um pouco essa questão da magia propriamente dita,
Eu iniciei esse vídeo dizendo que estava chovendo, né? E esse é um dos exemplos em que o Freud cita a respeito dos fatores que motivavam a magia dos povos primitivos. Um deles era as magias para a obtenção de chuva e fertilidade. E muitas vezes o princípio da semelhança é que guiava essa magia. Por exemplo, né, existem relatos antropológicos em que o princípio de imitar a chuva ou as nuvens ou a tempestade era o que caracterizava a magia para atrair a chuva, segundo aí a crença dos povos primitivos. Depois também Freud vai falar sobre outro princípio, além do princípio da semelhança, um princípio da afinidade. Quando você se apodera do objeto de alguém. Então, por exemplo, havia uma crença primitiva de que se alguém tinha sofrido um ferimento, era necessário cuidar da arma que feriu, em vez de cuidar da ferida. Então existe um relato, né, por exemplo, de que a pessoa ela pisou num prego e teve um ferimento no pé, e ela cuidou do prego como uma espécie de simpatia, né, vou usar esse termo aí entre aspas, e não cuidou da ferida e morreu de tétano, né? Então não significa que a gente não possa ter o poder da mente, o poder do psíquico, que aliás para Freud é algo muito forte, muito intenso, mas aí a consequência, né, de uma visão que não é respaldada numa concepção científica de mundo. E desde esse período primitivo, né, as teorias psicológicas, o poder do psicológico, ele é muito intenso, tanto que é o poder do psíquico que respalda essa teoria animista. O que está na mente, o que a mente acredita, é aquilo que essa visão de mundo concebe como uma verdade. E os motivos que impelem ao uso da magia, segundo Freud, são motivos fáceis de reconhecer e são justamente os desejos humanos. Eu faço a magia, a dança da chuva, porque eu desejo que venha a chuva. E a gente pode adiantar um pouco e conceber que os desejos humanos, eles continuam no cerne nas outras visões de mundo. A oração, na visão religiosa, visa atender uma necessidade, um desejo. A técnica, na visão científica, é inventada, é criada, é estudada porque se visa atender uma necessidade, um desejo humano. Freud cita bastante essa questão do poder imaginativo fundamental para o desenvolvimento da personalidade, quando se trata, por exemplo, da brincadeira das crianças, que passam por um estágio de onipotência, em que tudo em que elas acreditam, esse livro é animado, eu posso conversar com esse livro, ele é meu amigo, e isso é importantíssimo para a fundamentação dos processos psíquicos dessa criança. No entanto, numa fase adulta, pode haver uma superestimação desses atos psíquicos, em que esse sentimento infantil da onipotência, ele prevalece. E aí a gente tem uma personalidade controladora, uma personalidade que acredita que tudo pode girar em torno dos seus próprios desejos. Sintetizando, segundo Freud, o princípio diretor da magia, a técnica do modo de pensar animista, é o da onipotência dos pensamentos. Aí então a gente vai fazer uma relação
entre as visões de mundo e a questão da onipotência, ainda sempre aqui segundo os estudos apresentados por Freud. Voltando ao curso das concepções de mundo na história humana, na primeira visão animista, o homem atribui a si próprio a onipotência. Eu quero que chova, eu faço a dança da chuva, eu atraio essa chuva. Na visão religiosa, essa onipotência, ou ao menos parte dela, é cedida aos deuses. Eu oro, eu peço para que o meu desejo seja atendido. Já numa visão científica, não haveria lugar para essa onipotência do homem, do ser humano, e sim um reconhecimento da nossa pequenez, no sentido de que somos pequenos e não temos o conhecimento de todos os mistérios do universo, justamente por isso temos que estudá-los. E aqui eu vou ler um trecho da página 88 do livro, justamente para fixar com as palavras de Freud mesmo, a relação entre essas visões de mundo e a onipotência. Se aceitamos o referido curso das concepções do mundo na história humana, em que a fase animista é sucedida pela religiosa e esta pela científica, não nos será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência dos pensamentos através desses estágios. Na fase animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. Na religiosa, ele cede aos deuses, mas não a abandona seriamente, pois reserva-se a faculdade de influir sobre os deuses de maneiras diversas. Na concepção científica do mundo, não há mais lugar para a onipotência do homem. Ele reconhece a própria pequenez e submete-se resignadamente à morte e às outras necessidades naturais. Mas a confiança no poder do espírito humano, a contar com as leis da realidade, retém algo da primitiva fé na onipotência. Enfatizando, retém-se algo da primitiva fé na onipotência, o que pode ser relativizado de um ponto de vista saudável. Eu faço conviver a minha fé com as minhas crenças, com a ciência, ou pode ser infantilizado, levando a consequências parecidas com aquela citada por Freud, da mulher que sofre um ferimento e em vez de curar, limpar o ferimento, ela cura o prego, né? Como se isso fosse uma magia curativa que fosse também curar o seu pé e vem a falecer de tétano. Esse caso está aqui citado no livro Totem e Tabu. Eu, da minha parte, não estou aqui para apagar a fé de ninguém, inclusive a minha. Então, se eu peço, se eu firmo meu pensamento, eu faço isso junto com a ciência. Freud também, como sabemos, é o grande estudioso da sexualidade. Ele faz ali uma relação dessas visões de mundo com a teoria da sexualidade. E uma visão animista, ela seria correlata a uma personalidade narcisista relativa ao autoerotismo. Uma visão religiosa já chegaria a um estágio posterior relacionado ao estágio da eleição do objeto, caracterizado na infância pela ligação aos pais. Isso é a teoria da sexualidade freudiana. E uma terceira visão científica relacionada a um estado maduro, adulto, do indivíduo que renunciou ao princípio do prazer e busca seu objeto no mundo exterior, adequando-se à realidade. Enfatizando mais uma vez,
Não se trata de um apagamento de traços animistas, de traços religiosos, mas de uma adequação a uma realidade científica. No entanto, ainda existem as personalidades com a sua fixação no narcisismo. Isso Freud já escrevia. O que tanto caracteriza uma elevada autoestima, quanto uma superestimação dos atos psíquicos e uma inabalável confiança na possibilidade de controlar o mundo. Então aqui a gente tem uma correlação que é científica, que é estudada segundo as teorias de Freud, baseadas em estudos tanto psicológicos quanto antropológicos, em que a gente traça uma relação entre a personalidade narcisista e o autoritarismo. Ainda segundo Freud, a ciência começa apenas quando as pessoas veem que não conhecem o mundo e têm de procurar meios de conhecê-lo. Para o homem primitivo, na concepção animista, a sua concepção de mundo era natural e evidente. Ele sabia, ele pensava que sabia como era o mundo. E esse mundo, para o homem primitivo, era o mundo tal qual ele o percebia. Então, ao mesmo tempo em que essa visão animista, ela carregava alguns aspectos muito positivos no sentido de preservação da natureza, porque a natureza ela é amiga, ela tem alma, ela precisa e merece ser preservada, inclusive para nos devolver aquilo que a gente precisa. Essa visão de mundo, de entender que as coisas são superficialmente da forma como nós percebemos, caracterizam as visões de mundo anteriores às descobertas científicas. Por exemplo, a Terra é plana, o Sol é que gira em torno da Terra. O homem primitivo deslocava relações estruturais de sua própria psique para o mundo exterior. Então, essa sensação que a gente tem de que é o Sol que se move, de que é ele que sobe ao entardecer, era a crença do homem primitivo. Hoje temos os estudos que nos revelam, né, que o movimento que a gente sente é o movimento da própria Terra. Muitas questões envolvidas. Freud, neste livro, ele já começa a esmiuçar alguns aspectos relacionados à teoria sobre os sonhos, que depois serão mais elaboradas, né, em outros livros sobre a interpretação dos sonhos. Mas tem aqui um ponto interessante para a gente abordar, refletir sobre ele, que é a questão de que os sonhos, eles muitas vezes têm um significado primário, mas quando a gente vai tentar entendê-lo, a gente faz uma elaboração secundária, a partir da qual a gente já cria um novo sentido para esse sonho, que já não é mais o sentido dos pensamentos oníricos. Da mesma forma que o homem primitivo, ao criar um sentido para o mundo, ele interpreta esses objetos, a natureza animada. E tudo isso nos mostra o quanto a psique humana, o nosso ser sujeito no mundo, implica a exigência de um sistema. Citando Freud,
Uma força intelectual em nós requer unidade, nexo e compreensibilidade de todo o material da percepção ou do pensamento de que se apodera, e não hesita em fabricar um nexo incorreto se, devido às circunstâncias especiais, não apreende o correto. Em outras palavras, nem sempre as coisas têm o nexo que enxergamos nelas. Esses nexos se referem a uma necessidade teórica, intelectual, humana de estabelecer um sentido onde as coisas podem ser muito mais aleatórias do que parecem. Então se pode dizer, parafraseando aqui Freud de um jeito muito simplificado, que muitas vezes a loucura tem lógica. E aqui a gente pode citar a respeito de sistemas, o sistema nazista. Ele tinha uma lógica. Havia uma lógica de se pensar que justificava aquele sistema que hoje entendemos como abominável. Se a gente pensar na astrologia, aqui já não vou chamar de abominável, mas de algo lúdico. Existe uma lógica nesse sistema. Existe uma justificação sistemática que pode ser supersticiosa, mas que se cria uma narrativa coerente que a torna convincente. Expresso aqui então partes de um estudo de Freud, particularmente de um capítulo sobre o animismo, né? O totemismo, que se refere a um estágio preliminar na história das sociedades humanas e que se repete na infância, né? Freud vai trazer exemplos muito interessantes de como o animismo e o totemismo ocorrem na infância. Então, a criança, ela pode ter o seu totem, e isso é importante para a fundamentação do eu, para a constituição da sua autoestima. Porém, não significa que no mundo adulto essa visão de mundo ela não deva ser reelaborada para um entendimento de que nós não temos o controle que pensamos que temos. Que justamente por isso precisamos ter a humildade de buscar as técnicas científicas para entendermos o mundo um pouco melhor. Como eu disse, compartilhei em voz alta alguns dos meus estudos, das minhas anotações aqui sobre o livro Totem e Tabu. Se você também está estudando livro, está estudando psicanálise, espero que eu tenha contribuído, dialogado de alguma forma, e a gente aparece por aqui para trocar mais ideias. Até a próxima!